Olá, pessoal. Uma, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, independentemente do horário que você esteja nos assistindo. Mas aqui nós começamos mais um Conexão Universitária. E se você não sabe o que é o Conexão Universitária, é o nosso programa semanal que vai ao ar toda sexta-feira ao meio-dia. E é o nosso bate-papo sobre a vida universitária, sobre as universidades, enfim, a vida do cristão inserido nas universidades. E hoje, o nosso tema é o Reino de Deus e a ressurreição de Jesus, da semana 26. Então, se você está nos acompanhando pelo nosso devocional, é semana 26, ou se você está nos acompanhando pelo aplicativo também, é a mesma semana, semana 26. E hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui comigo o Daniel Sobol e o Joe. E mais uma vez, vou me apresentar. Eu sou o João, sou acadêmico de psicologia da PUC-PR, fui líder do Dunamis Pockets por 2 anos e meio, e hoje estou aqui com esses grandes homens de Deus para a gente bater um papo sobre a justiça de Deus. Diga lá, Sobol, quem é você? Nos conta um pouquinho. Ô, moçada, que bom estar aqui. Eu fiz o curso técnico de eletrônica no ensino médio, não sabia direito o que ia fazer com aquilo, então eu vi que uns professores falavam bastante sobre o uso na área médica, sabe? Então fiquei pensando, equipamentos hospitalares, que legal, né? Mas acabei entrando em física, e da física eu fui para o hospital, né? Mexer com radiação. Então eu gosto muito de radioterapia, vi bastante paciente de câncer. Alguns anos depois eu fiz o concurso, entrei na UTF-PR, onde eu dou aula justamente disso para o pessoal de radiologia e na pós-graduação também, sabe? Aí congrego na Igreja Presbiteriana Central. Show de bola, show de bola. Sobol, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E temos o Joe também. Pastor Joe, por favor, se apresente. Prazer estar aqui, conectados com essa conexão, né, universitária, um projeto lindo que a gente sempre sonhou com tudo isso, e que bom que essa nova geração tem vindo, né, e consegue comunicar e poder expor assuntos tão importantes nessa atualidade, né, para essa nova geração, né. Então, eu sou o Joe, sou pastor na primeira igreja aqui do Evangelho Quadrangular, há 12 anos, eu e minha esposa trabalhamos com essa nova geração. E é um prazer enorme fazer parte de tudo aquilo que tem acontecido, né, esses movimentos de unidade, tudo isso que é gerado, né, através da Pão Diário e, enfim, todo o movimento que tem surgido nessa questão de unidade, né? Um prazer enorme estar aqui. Espero muito aprender com o professor aqui, né, e poder somar um pouquinho aí naquilo que vai ser direcionado todo o assunto. Que demais, gente. É um prazer enorme tê-los aqui conosco. E um dos textos base do nosso devocional, para a gente já começar o nosso bate-papo, é um texto de Romanos, capítulo 14, do versículo 17 ao 18, que diz: Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós sabemos que quando a gente vai falar de reino de Deus, é um assunto muito amplo. Então, nós ficaríamos aqui com certeza vários episódios falando só sobre reino de Deus. Então, a gente decidiu focar em um desses aspectos, que é a própria justiça. E, atrelado a isso, nós vamos trabalhar a justiça de Deus. E eu queria saber, né, com a relação da morte de Jesus, né, com a ressurreição dele, eu queria perguntar: o que é a justiça de Deus? E se a justiça de Deus ela está ligada ao amor e à ira de Deus? Então, professor Sobol, diga lá, o que você pensa sobre isso? Bom, uma pergunta bastante pastoral, né? Não esperava ser o primeiro a falar, porque pensei que ia, mas enfim, né? Já que Deus é santo e não pode haver pecado com ele ou perto dele, a justiça dele seria acabar com todos nós, né? Nenhum de nós tem qualquer merecimento de ir para o céu ou de uma vida boa, nada, né? Sendo pecadores todos nós, a justiça de Deus seria simplesmente exterminar todos nós, né? Então, a justiça, do ponto de vista de castigo, que seria isso, nos faz lembrar diretamente da graça, que é o outro lado, né? Uhum. Que é o amor, por causa de amor,
ele nos doar essa chance, nos dá um caminho de eternidade. Então, para mim, justiça é isso. Claro, né? Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos. Papai, ele tomou toda a Coca-Cola, não me deixou nada. Então, pensar em justiça do ponto de vista de distribuição para nós todos, né, é um outro ponto de vista. Pensando em justiça de Deus, em primeiro lugar é isso, né, de que nós não merecemos nada, mas isso nos aponta para a graça. Amém, amém. Essa parte da... Eu tenho certeza que eu tenho uma noção hoje dessa parte de justiça, mas quando eu for pai, com certeza eu teria uma noção melhor sobre isso. Mas, pastor Joe, perdão, diga lá o que você pensa sobre tudo isso e se a justiça de Deus está ligada ao amor dele ou à sua ira. Eu acredito muito assim que o professor colocou aqui, né? Eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos, então é puxado, né? Não é fácil. E muitas vezes ali eu vejo que a gente só entende realmente essa justiça de Deus quando a gente vai para as próximas fases da nossa vida, né? A gente entende, né, que essa justiça de Deus, ela em todo tempo, ela é amor. Ela em todo tempo nos ama, em todo tempo ela nos envolve, né? Ela volta na origem, do qual a presença dele, né, era importante todos os dias no final do dia, assim com Adão, e essa justiça de Deus vem no Novo Testamento com o verbo vivo, assim, através de Jesus, cumprindo a lei judaica, no qual um cordeiro, né, tinha que ser morto, sem mácula, sem qualquer pecado, para que essa justiça pudesse ser hoje, né, a graça dele pudesse vir sobre a vida, sobre as nossas vidas, né? Então eu acredito muito nesse Pai do qual ama em todo tempo, e ele é amor, né? E foi através do seu único filho. Então, se ele deu o seu único filho é porque ele nos ama em todo tempo, né? Então eu acredito muito nessa justiça de Deus em amor em todo tempo, porque assim como o professor falou, ele é soberano. Ele poderia exterminar com tudo, né? Mas através do amor dele, ele veio e, enfim, entregou o seu único filho por nossas vidas, né? Então a justiça de Deus, ela é incrível e nós só conseguimos entender a partir do momento que a gente começa a viver umas estações, né, da nossa vida. Amém, amém. Até mesmo semana passada a gente conversou, né, no nosso programa sobre a gente olhar para Deus como um pai de amor, mas ao mesmo tempo como um rei soberano, né? Eu acho que isso quebra muito com a visão, principalmente dos jovens, né? Tanto dos jovens quanto dos adultos. Aquela visão, né? Não, né, Deus é só meu paizinho, né? É só aquela visão de Deus como aquele que protege, que cuida, que é mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado a parte da identidade de Deus, que é a justiça, né? Então, assim, Deus é justo ou ele é bondoso? Não, ele é bondoso e justo. Ele não pode, uma coisa não anula a outra. Só que muitas vezes hoje a gente olha para um evangelho sendo pregado que deixa uma das coisas de lado e na maior parte das vezes deixa a justiça de lado. Então é aquela parte de você negligenciar a ira de Deus, que ela veio sobre Jesus, né? O que era para ter vindo sobre nós veio sobre Jesus. Ele recebeu isso no nosso lugar. E só que ao mesmo tempo existe toda essa confusão, né? Porque é olhar para Jesus como só não, é quase como se fosse um ursinho de pelúcia, né? Que não, Jesus é bonitinho, é aqui, é bondoso e pronto. Mas não. E ao mesmo tempo Deus, ele é assim. Ele tem o seu aspecto de amor, de cuidado, mas ele também tem sua ira, que assim como o pastor Joe falou, e tudo isso envolve amor, né? Brota de um lugar de amor em Deus. E falando um pouco mais sobre isso, em Romanos 8, 29 e 30, Paulo disse assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então eu queria perguntar para o pastor Joe,
o que significa ser justificado por Deus através de Cristo? E por que Cristo, ele necessariamente precisou morrer em nosso lugar? Uhum. Eu acredito muito, né, que, enfim, a justificação, né, veio através da cruz. Através de Cristo Jesus, ele justificou, ou seja, ele pagou a nossa conta, né? Ele pagou, enfim, essa salvação, né? Ali nós encontramos que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, ele veio para poder nos justificar de todo o pecado, né? Então, isso é a obra redentora de justificação e também de reconciliação, né? O ministério de Jesus, e assim nós somos chamados para trazer essa reconciliação, né? Uma reconciliação em Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso, né? Para poder trazer aqueles que, enfim, não conhecem a Jesus, não conhecem essa obra redentora, do qual ele veio para nos justificar. Eu penso muito na justificativa, né, que quando, enfim, nas próprias eleições, né, eu precisei justificar o meu voto muitas vezes, porque eu não estava por aqui, não estava ali, eu justifiquei algo, né, e então, ali eu aproveitei dessa justificação e eu pude seguir a minha vida. Assim, Jesus veio, né, para nos justificar de todo o pecado, ele precisou morrer, né, para que era essa necessidade, né, alguém sem pecado, né, para levar todo o pecado. Né, um cordeiro sem pecado algum, assim como antigamente se existia todo o sacrifício de animal, ele veio e nos teve esse sacrifício para que assim na ressurreição dele a gente pudesse ser justificado, né? E enfim a segunda pergunta ali, né? Por que Cristo precisou morrer em meu lugar? Porque ele não tinha pecado algum, né? Ele, enfim, veio para nos justificar mesmo, e é pela graça que somos salvos, justificados por ele, né? Então, eu acredito muito nisso. Amém. E isso não poderia ser qualquer outro sem pecado? Não, não, ele era o filho do homem, né? Nós todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos erramos, todos nós somos pecadores, né? Então, por mais que aquele que se ache sem pecado, ele já está pecando, né? Ele era o filho do Deus vivo, né? Que veio como o próprio Deus nessa terra, né? Então, não poderia ser qualquer outra pessoa, é só ele que poderia ter feito isso. Amém, glória a Deus. Eu gosto de perguntar esse tipo de coisa, porque daí joga a lenha na fogueira, né, para a galera já tá esperta. E, Legal. professor Sobol, deixa eu perguntar, Cristo morreu pelos físicos também? Alguns falam, né? Se você fosse para o inferno, você ia encontrar quem lá, né? Será que os advogados ou os físicos, né? Sim, morreu sim. A justificação acontece porque a regra de Deus foi colocada. Tem pecado, alguém tem que morrer nessa história, né? E então, em vez de nós todos morrermos, ele se colocando sem pecado para morrer, então a pena está cancelada, entende? Então não é apenas a simples, sabe o quê? Eu vou escolher alguns bonzinhos e daí eu vou simplesmente perdoar. Não é isso. O sacrifício dele é justamente porque com o pecado alguém tem que morrer. E se ele morre no nosso lugar, aí sim, né? Aí a gente está justificado por causa da morte dele. Então agora que o pecado está pago, né? Agora que está pago, a gente tem a vida por causa disso. Daí a gente se torna assim com ele, conforme você leu, né? Que somos muitos irmãos por causa disso. Sim, amém, amém, glória a Deus. E olhando para tudo isso, a gente vê, até eu estava conversando com a Jazz mais cedo, que existe essa confusão sobre o termo justo, né? Porque a gente está falando aqui a justiça de Deus. Então, Cristo se fez justiça em nosso lugar. Ele é o justo e nosso Deus é o justo juiz. Só que quando a gente olha para a palavra justo e olha também para justiça humana
e olha para tudo que a gente tem visto hoje, porque a gente sempre associa, né, a justiça, a gente associa à política, não tem como a gente não associar. Então, como que a gente faz essa diferenciação, né, entre a justiça humana, a justiça de Deus? Professor Sobol, por favor. Em primeiro lugar, por causa de descansar nele, certo? Você olha ao seu redor e encontra um monte de coisa que está errada, né? Ou você, ou você passou aperto por ver que você estava perdido e então você se alegrou, realmente teve uma vida nova quando você se entregou a ele e agora tudo o que importa é ele. Quando você olha ao seu redor e vê algumas injustiças acontecendo, você está certo de que, apesar de tudo, ele está no controle, o justo está no controle, você sabe que ele tendo o controle, deslizes da humanidade, erros, injustiças vão acontecer, mas a justiça dele é maior. Sim. E já trazendo um pouco para o contexto universitário, como você, como um físico, olhando para as injustiças, você se posiciona de uma maneira, tipo assim, não, eu preciso lutar contra essa injustiça, ou até que ponto, assim, não, como você mesmo falou, eu descanso e espero em Deus para a justiça dele ser feita. Basta lembrar por que que eu sou justificado, para quê, né? E se eu sou justificado para as boas obras, para seguir um caminho que já estava preparado para mim, né? O ser humano foi criado por alguns motivos, né? E eu entendo, eu me coloco nesse universo todo ao meu redor, tanto o material quanto aquilo que eu entendo que eu estou fazendo aqui. Quando eu me coloco nessa posição, eu entendo que eu preciso ser justo na medida em que eu vivo para fazer aquilo para que eu sou destinado. Então, do ponto de vista do estudante, apesar de ver as coisas ao redor poderem não estar muito bem, de ver o seu colega colando na universidade, de ver coisas erradas acontecendo, por exemplo, os que colam são promovidos e assim por diante, né? É necessário pensar que nós temos uma vocação. Se nós somos justificados, nós temos uma vocação, que já é estar fazendo conforme o Senhor quer. E então, eu olho ao redor e vejo que, eu vou te dar o meu exemplo, né? Eu vi colegas da minha turma que mais tarde, quando nós já estávamos trabalhando, me chamaram para eu estar sendo empregado naquele mesmo lugar que eles estavam, me contrataram. Colegas que talvez não quisessem me contratar porque já me conheciam da universidade. Então, a gente está acostumado como estudante, ano após ano, ir subindo, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e assim por diante. Cheguei no ensino médio. É um pouco mais do mesmo. Então a gente se acostuma com isso, parece que não vai ter uma consequência muito grande lá na frente. A verdade é que os seus colegas na universidade já são seus colegas de profissão. Você precisa entender a sua universidade como um campo profissional já. E por causa disso, você olha para colegas seus que você vê, é assim ou é assado, e você também pensa em contratá-los, ou você já diz, aquilo lá não dá nem para contratar. Então, precisa viver um ambiente profissional desde cedo. Então, viver a justiça, viver essa vida de estar justificado, é caminhar corrigindo seus próprios atos, cuidando para não dar privilégios ou não dar castigos em colegas simplesmente porque você acha que é o justo, que é o certo, né? Mas é baixar a bola e pensar, eu não mereço nada disso, eu fui justificado por graça. Então, assim, eu preciso baixar um pouco a bola, porque assim como ele me alcançou, quem aqui ao meu redor pode ser alcançado também. Agora, mais do que tudo, né? Desculpe me estender. A hora que você está conversando com alguém sobre o evangelho e contando sobre a sua justificação, o que aconteceu com você, se você passa a ser um crente chato, às vezes ladrão, às vezes o cara que é insuportável na sala para falar do evangelho, e o cara, pelo caminho dele, se convence e se converte e começa a andar no caminho do Senhor, ele não vai olhar para você pensando que você poderia ser alguém que o ajudaria, o discipularia. Então, se você sabe como se aproximar de alguém que esteja errado
que seja injusto, que seja perdido, mas você se aproxima com amor e fala de novo, e caminha, e apesar dele pensar, eu acho que ele vai me prejudicar aqui, e você não prejudica, ele pensa, mas tem alguma coisa diferente? Na hora que essa pessoa perde o tapete, porque ela percebeu, ela se conscientizou de Deus, que ela é salva, ela Sim, olha para você como uma oportunidade de alguém com quem caminhar. Ela não tem aonde se segurar. Ela se perde, olha ao sim, redor, ela se perde. E ela pensa, eu acho que eu vou buscar essa pessoa. sim. Uau, isso é muito bom. Meu Deus, eu já fui muito edificado pela sua fala aqui. Mas antes de falar, eu quero ouvir o pastor Joe também. Como que você, pastor, vendo tanta injustiça com a noiva de Cristo, você consegue se segurar para entender que existe sim o seu papel, mas também existe o papel de Cristo como o justo. Eu não sei, assim, né? Acho que a gente tem vivido nesse tempo onde enfim, a justiça ela está em evidência ao extremo, né? Onde essa nova geração ela descobriu que ela tem uma voz e assim ela protesta em todo o tempo. E aí ela vem e consegue e vem pelas redes sociais e assim levanta o movimento pela justiça com as próprias mãos, né? Ali em todo o tempo isso acontece, a gente vê as postagens são inúmeras durante o dia, de todos os assuntos, né? Essa geração ela foi muito estimulada, né? Ela está sendo cada vez mais estimulada para ter esse senso crítico e assim também entender que ela tem essa voz. Né? E quando a gente olha para a justiça de Deus, a gente tem que saber que a justiça de Deus ela não falha em nenhum momento. Ela não falha. E a nossa perspectiva quanto à justiça, e essa justiça divina, ela é muito pequena mesmo. Né? Eu nunca esqueço de uma adolescente que um dia perdeu o pai por assassinato, né? E nós, naquele velório, essa adolescente, ela gritava, ela urrava, ela estava indignada, e ela gritava por justiça. Ela queria fazer justiça de todo o tempo, ela falava, ela, enfim, buscava a pessoa, ela queria ver essa pessoa para fazer justiça. E sabe, em alguns momentos, em todos os momentos a gente sofre junto, a gente ora junto, a gente chora junto, mas naquele momento o Espírito Santo ministrava o meu coração a respeito da justiça dele. E a Sim, justiça dele é muito maior do que a nossa justiça. Nos nossos olhos, passando por tudo aquilo que dói, que é algo muito profundo, é claro que a nossa justiça é tirar a vida dessa pessoa. Mas qual é a justiça de Deus a respeito desse homem, né, que foi um assassino? Né? Ele é filho tanto quanto eu e você. Ele é pecador tanto quanto eu e você. E assim, essa justiça de Deus, ela é soberana, porque não tem nada a ver com aquilo que nós vivemos aqui. Mas o reino de Deus quer dizer sobre essa paz e sobre essa alegria, né? E ali aquele versículo, ele continua dizendo, né, que aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. sim, Então, esse equilíbrio, né? Buscar essa justiça em Deus. Então, naquele momento que o Espírito Santo trouxe essa direção, nós juntos entregamos essa dor a Deus. Sabe, nós sim, entregamos ao Senhor. E ali ela urrava e gritava para o Senhor, sabe? Mas demorou um tempo isso, mas ela foi conseguindo entregar no Senhor. Então, sim, isso fez total sentido para que ela pudesse continuar, né, a viver e ficar bem com tudo isso e poder superar, porque o Espírito Santo foi consolando, o Espírito sim, Santo foi dando graça para que tudo isso pudesse acontecer. Né? E no fim, nesses dias ainda de hoje, né, ela caminha conosco durante anos e ela já perdoou essa pessoa. E sabe, se ela visse essa pessoa, ela iria abraçar essa pessoa e olhar no rosto dela e dizer: Jesus te ama e a tua vida, né, ela tem um valor, a tua vida ela é muito importante para Deus. sim, Então, eu vivi isso na pele,
né? E eu sei que essa justiça de Deus é soberana, a gente vê em todo tempo, por mais que nós clamamos pela justiça, Ele é a justiça soberana. E assim vem a alegria, assim vem a paz. A consequência da justiça nele, né, é a alegria e paz que vem logo em seguida. Amém, amém. Glória a Deus por isso. Falando um pouco, né, obviamente eu sou mais novo que vocês e eu digo a minha geração como um todo e até a geração que está vindo, né, a gente está falando de uma geração imersa nas redes sociais e assim a gente pôde ver até mesmo o ano passado e esse ano também, mas muito mais o ano passado a gente viu muito da cultura do cancelamento, né? Porque, assim, você via uma pessoa falar uma coisa que muitas vezes pegavam a fala dela e tiravam do contexto, né? Como aconteceu várias vezes. Eu vi uma reportagem na BBC de uma professora que ela fez um comentário e, assim, tiraram completamente do contexto o comentário dela e acusaram ela de racismo. Então, assim, mas foi algo absurdo. Assim, quando eu olhei toda a reportagem, eu falei assim, cara, não tem como. Por mais que ela tenha falado, ok, tudo bem, ela falou, ela precisa sofrer as consequências da fala dela, ok. Só que, assim, a nossa geração, ela tá, parece que o tempo todo procurando fazer justiça com as próprias mãos, mas de uma maneira tão intensa que eu olho para Jesus e eu não consigo ver as coisas acontecendo da mesma forma. Eu lembro, sim, de Jesus, quando viu os comerciantes na frente do templo, que ele expulsou os comerciantes de lá, mas assim, Jesus não foi um revoltado por aí, tipo assim, não, agora a gente vai ter que remodelar toda essa área da sociedade, tipo assim, instaurando um governo teocrático de volta e tipo assim, não, agora a gente vai resolver todo o negócio, porque afinal de contas, ele veio e ele inaugurou o reino de Deus, né? Mas ele não o estabeleceu completamente. Então eu queria entrar um pouco no assunto de justiça social, porque a gente está falando aqui de reino de Deus, a gente está falando que Jesus inaugurou o reino de Deus, mas que não o estabeleceu completamente e só irá estabelecê-lo quando ele voltar. Então, até que ponto nós, como cristãos, como universitários, como professores universitários, como pastores, o que a gente pode fazer para a justiça social realmente acontecer de fato, mas ao mesmo tempo não roubar o senhorio de Jesus? Professor Sobol. Na segunda metade do século XX, apareceu bastante mais forte o olhar se abrir, né? Alguns, como Philip Riffe, que escreveu sobre o homem psicológico, que perceberam que o homem sentimental que a gente foi se tornando, né? Expandindo um pouco o que você já tinha dito no início, Jesus tem duas características muito fortes, que são a de ser o cordeiro, sim, mas de ser o leão também. Sim. E nós temos olhado muito para o lado do cordeiro. A igreja, nessa segunda metade do século XX, também ajudou bastante nisso, sabe? A se tornar um pouco mais olhando para o Jesus mais carinhoso, o noivo carinhoso da noiva, essas coisas. É claro que a gente precisa de um Jesus que nos abrace, que nos acolha. Agora nós vivemos uma época de muita angústia, as pessoas estão bastante ansiosas, né? Para todo lugar que você olha, eu estou ansioso, estou ansiosa e tal. Então, é claro que a gente precisa de apoio dele. Mas nós temos que nos lembrar também do lado leão que ele é, certo? Da responsabilidade que nós temos. Para que nós fomos chamados? Por que nós fomos justificados? E então esses pensadores começaram a perceber que as pessoas estavam começando a voltar bastante para mostrar as suas próprias necessidades, os seus direitos e não os seus deveres, né? Os seus deveres de ajudar e de olhar para o próximo e tal, mas simplesmente de pensar em si mesmo. Só um minutinho. Dá licença, só um pouquinho. Que as pessoas olhassem um pouco para os outros com justiça, porque afinal de contas, se nós olharmos para a nossa caminhada de fé, Paulo fala que a nossa salvação é um desenvolvimento, a gente vai se desenvolvendo na salvação, não é? E se você já passou um tempo em que você foi se desenvolvendo, se aproximando do Senhor, se tornando mais buscador dele, da presença dele,
você chega num nível, né, em que você olha para o começo, quando você começou com a sua caminhada, nossa, eu fazia certas coisas, né? A criança, o bebê, logo depois de ser bebê, começa a fazer alguns rabiscos e mostra o desenho. O pai e a mãe olham assim, nossa, que lindo, né? Quando você já está mais adulto, se espera de você um desenho melhor, é claro. Então, Uhum. na nossa caminhada, na nossa justificação, o Senhor olha para nós nos entendendo, acomodando essa situação e entendendo que nós estamos nos desenvolvendo. Quem é você que já se desenvolveu um pouco para olhar para as outras pessoas que estão começando a sua caminhada e já sair apontando o dedo? Também não dá. Nós precisamos viver a justiça de Deus, nos lembrando de quem nós somos e da onde a gente veio, não é? Sim, Então, ao olhar ao redor e ver que as pessoas estão olhando muito mais para esse lado de cordeiro, que elas estão querendo muito mais ser afagadas, que passem a mão na minha cabeça, é isso que vai acontecer. A justiça do mundo vai ser essa, né? Eu li alguma coisa, mesmo que eu tenha lido errado, mas eu entendi alguma coisa, cancelamento direto. uhum. Sim. Não, e a gente viu muito isso o ano passado, de uma forma, assim, completamente agressiva. E agora eu quero perguntar para o Pastor Joe, o que que você acha disso tudo? Do cancelamento é isso mesmo, né? A gente, na verdade, vive uma, uma, uma cultura, né, desse cristão mimimi, né, do cristianismo raso, né, onde a gente vê que não existe profundidade, né, e quando a gente lê aquele livro do John Stott, onde fala do discípulo radical, né, a gente vê o quanto o evangelho ele é profundo e o quanto os discípulos, os apóstolos, aqueles reformadores, pré-reformadores, o quanto eles deram a vida, né, por todo o evangelho, o quanto a palavra de Deus ela é densa, profunda, né, que carrega toda uma história, né, dessas do evangelho, lá do início, aí vem, né, com toda a questão das cartas, e aí assim vem os pré-reformadores que morreram, reformadores, e aí os Uhum. avivalistas, né, para chegar até hoje, a gente vê que realmente expor uma opinião, né, do qual você vai bater de frente, e as pessoas acham que aí você é um radical, você é porque não entende a Bíblia de maneira ampla, né, não Uhum. entende que esses caras, os precursores disso tudo, eles enfrentaram as covas de leões, né? Eles foram para a fornalha, eles foram para os lugares, né, de morte mesmo. Então, essa questão da cultura, né, desse cancelamento, é algo que a gente precisa em todo tempo superar e saber que é preciso entender também o nível que cada um está perante a palavra de Deus. Né, o Sim. quanto essa pessoa já tem uma maturidade para caminhar, o quanto ela já conhece a palavra de Deus, o quanto ela vai se aprofundando. E a partir do momento que ela vai se aprofundando, a maturidade vai vindo e um novo tempo vai vindo. Né? E aí Uhum. ela entende o que a missão integral da igreja, que aí é a justiça social. Né? E aí Uhum. nós entramos nesse assunto tão importante que faz parte do reino de Deus. Né? Essa justiça social é essa missão integral da igreja. Quando a gente vê em Tiago 1,27, a verdadeira religião é o cuidado da viúva e dos órfãos, é a gente saber que existe aqui no grande sermão do monte, onde é a nossa identidade, em Mateus 5, as Uhum. bem-aventuranças, Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica o peixe, Jesus dá de comer a esse povo. Né? Então a gente precisa saber que nós vamos precisar investir. É preciso ter uma igreja missionária, uma igreja viva, Sim, né, do sim. qual vem com uma solução que o governo, que o mundo, que a política, que todas essas autarquias e todos esses lugares nunca vão conseguir superar. A igreja, ela tem um papel fundamental nisso. Né? Quando se existe esse apoio, quando se existe essa parceria, não somente de entregar o pão, não somente de ajudar socialmente, mas também de impulsioná-los como um cidadão do reino, como alguém que vai Uhum. fazer a diferença nessa sociedade, ela vai trabalhar melhor, ela vai exercer o momento acadêmico dela bem, porque ela sabe que ela não está fazendo mais para ela está fazendo para Uhum. Deus.
tudo que fizer, faça para Deus, então faça bem. Essa é a mensagem principal. Nós ajudamos, porque nós entendemos que tudo isso nós fazemos para que o reino de Deus possa ser estabelecido. E ensinamos, impulsionamos essas pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho, né? Esse evangelho, o qual é puro e simples e alcança todos aqueles que estão precisando, gera esperança. Né? Então, eu amo demais esse assunto dessa justiça social, de tudo isso que a gente vive. Né? A gente sabe que existe uma mensagem central do Evangelho, que é Cristo Jesus, que ele é o único caminho, verdade e a vida, mas nós não podemos só orar por uma pessoa, dizer Deus abençoe e deixá-la passar fome. Nós, como igreja, nós como cristãos, como pessoas que estabelecem o reino de Deus nessa terra, nós sempre precisamos ajudar essas pessoas. Né? Esse cuidado que é preciso ter. Né? Não dá de jeito nenhum para isentar essa missão que a igreja tem. Né? E isso a Igreja Católica ela fez muito bem. Né? A gente vem numa onda, né, que, enfim, existiu muito esse assistencialismo, mas quando entrou esse novo tempo do Evangelho, né, veio a essência, que era poder dar o suporte, mas também impulsioná-los a viver como Jesus viveu, né, poder aproveitar tudo aquilo que eles fizeram, que eles ajudaram, mas impulsionar para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido, que eles virassem realmente verdadeiros cristos nessa terra. Né? Então, eu gosto demais dessa justiça social. Eu acho que, às vezes, alguns vão para algum extremo, mas eu acredito que a igreja tem um papel fundamental nesse assunto e nós estamos aqui fazendo esse trabalho, nós respondemos a isso. Né? Eis-nos aqui para... Eis-nos aqui. É isso aí. Até tem uma frase de uns amigos que eu gosto muito, que diz assim, missão sem Bíblia não passa de uma mera aventura. Né? Porque, assim como o pastor Joe falou, né, não adianta de nada a gente focar somente na justiça social sem pregar o evangelho, né? A gente precisa unir as duas coisas. E isso só vem com uma vida completamente entregue ao Senhor. Então, associando o que vocês dois falaram, eu achei muito interessante, me fez lembrar que a partir da influência do iluminismo, que houve toda aquela negação da fé, houve muita coisa nesse sentido. Depois começaram a ver a fé somente como como se ela tivesse somente um lugar em uma área específica da vida de cada um, né? É a área espiritual, então assim, eu creio e ponto. Então assim, não era aquela coisa assim, não, eu vou entregar completamente a minha vida ao Senhor e agora ele fez uma nova vida, né? Eu sou uma nova pessoa e vida que segue. Não, é assim, eu só estou entregando essa parte aqui da minha vida, que é a parte espiritual, e o resto continua do mesmo jeito. E olhando nessa perspectiva, faz com que, correlacionando, né, esqueci o nome com os muçulmanos, né? Eu li um livro recentemente, não, perdão, foi ano passado, não foi tão recente assim, mas foi o Introdução à Cosmovisão Cristã, e ele fala algo muito precioso, que o crescimento do islamismo, ele é tão acentuado porque as pessoas elas não conseguem entregar somente uma fração da vida delas. Elas entregam a vida completa. Então, por isso que a gente vê muitos evangélicos não praticantes por aí, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que uma religião mesmo, quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, isso muda tudo. Né? Até mesmo o Joe falou dos avivalistas, dos reformadores, que eram caras que, assim, a gente considerava como loucos, né? Que botaram a cara a tapa e falaram assim, cara, a gente vai sofrer o que tiver que sofrer, mas a gente vai fazer o nome do Senhor ser conhecido. E daí, quando a gente vê uma geração também, porque até hoje a gente vê muito isso, né, dos não praticantes, entregando somente uma parte da vida deles. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente indo para um lado de merecimento. Tipo assim, se eu faço isso, então eu mereço algo. Né? Se eu faço tal coisa, eu mereço algo.
Então, eu queria saber de vocês, se vocês têm algo a complementar com essa fala, senão a gente já vai para a próxima pergunta. Eu queria dizer que o que o pastor falou foi essencial para nós nos ligarmos de que a igreja não é só lá dentro das paredes, não é? Essa ideia é eu, igreja, onde quer que eu esteja, não é? Sim. Afinal de contas, essa justiça, o exercício da justiça do Senhor para a promoção do reino, precisa se tornar algo contagiante, de forma que, ao conversar, isso traga salvação. Sim. Então, eu fora da igreja estou convivendo todos os dias com canceladores. Eu estou convivendo todos os dias com pessoas que invadem igrejas. E estou convivendo todos os dias com pessoas injustas, em diversas formas, né? E que olham para si mesmas e precisam atender aos seus desejos. Então, merecimento é o que a gente mais quer. E que, assim, diversos pesquisadores, não só o pessoal da igreja, falando sobre o que via na cultura ao redor, mas ateus e quem quer que fosse estava percebendo que isso foi acontecendo. Tem livro falando a geração Z chegou na universidade, e agora, não é? Então nós estamos vendo essas diferenças acontecerem desde o cara que está se formando, o cara que é calouro, e os dois não se entendem muito, porque está tão acelerado isso, não foi só a mudança tecnológica, mas a maneira como a gente olha para a gente mesmo e se acha merecedor, né? Sim. Acho que Deus vai me buscar porque eu sou mais bonzinho do que os outros, então acho que eu mereço. E quando a gente olha dessa forma, que realmente não acontece, né? Não, a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. E a partir desse olhar de merecimento, eu lembro que tinha um menino que eu discipulava, que ele fazia faculdade comigo, que ele falava assim, João, eu sim, ó, eu sei que Cristo morreu pelos meus pecados, mas assim, eu nem acho que eu peco tanto assim, sabe? E aí, assim, eu queria perguntar para vocês, né, correlacionando tudo isso que a gente está falando, né, como que isso leva uma pessoa a ter essa crença de que, assim, eu não peco tanto assim, e faz com que ela não se apegue à justificação de Cristo. Queria perguntar para o pastor Joe. Então, eu estou aqui borbulhando, né? O professor vai chamando alguns assuntos aí, o João vai também colocando aqui, então a gente vai derretendo, né, a cabeça nisso tudo. Né, quando você falou sobre, né, por partes, as pessoas entregam somente algumas partes, né? E eu olho para Cristo, ele não entregou somente uma parte. Ele foi de corpo, alma, espírito, com tudo naquela cruz. Ele deu tudo que ele tinha, né? Tudo aquilo que ele poderia ter, ele renunciou tudo. Eu acredito que o avivamento é isso. O avivamento é quando nós, cristãos, podemos entregar tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, né? Fazer com que as nossas profissões possam a entregar a honra e glória para Ele, que ali nós possamos fazer com excelência para que a mudança possa acontecer, né? E quando se fala dessa parte social, justiça social, o avivamento traz a justiça social. Não tem avivamento sem mudança social, não tem avivamento sem corpo, alma e espírito sendo sacrificado para o Senhor, né? As nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que temos, o que somos, tudo ao Senhor, né? É um ministério integral mesmo das nossas vidas com Ele, né? Então, tudo isso é o avivamento. Se nós realmente levássemos, né? Nós somos hoje 87% do Brasil, né? É cristão. Né? Se todos nós pudéssemos realmente entregar tudo que a gente tem, assim como faz o povo islâmico, que são os homens bomba, que entregam a sua vida, que entram nos aviões, saqueiam, se matam por aquilo que eles acreditam, o dia que nós realmente entender, né, o chamado de João Batista e poder, né, ser essa voz que ecoa, que prepara a volta de Jesus, aí nós vamos ter uma transformação incrível na nossa sociedade, né? Quando nós não entendemos que nós temos pecado, é porque a gente está num nível muito raso. A gente não se aprofunda na palavra. Quando a gente come desse pão
bebe dessa água, ela vem e nos confronta. O salmista em todo tempo falava: sonda-me, sonda-me, sonda o coração, porque o coração do homem é enganoso. Né? Amigos e pessoas que falam assim: ah, mas eu nem tenho tanto pecado, é porque não deixou o Espírito Santo sondar, porque a hora que estudar, a hora que tiver um encontro com o Evangelho, a hora que sentir um chapa dentro dele, né? Ali vai acontecer algo sobrenatural, ele vai entender que ele é pecador, que ele, enfim, erra em todo o tempo, que as nossas motivações estão erradas, que as nossas, enfim, o modelo de cultuar ao Senhor, a forma de cultuar, a forma de buscar a vida devocional, a vida de devoção, tudo isso, né, é muito raso. Então, o que eu tenho para dizer para esse amigo é: presta atenção, véio, vai viver o Evangelho, vai conhecer verdadeiramente, leia um pouquinho mais, né? Vai lá buscando, faz a tua vida devocional, porque a palavra de Deus, ela vem, né, para poder nos confrontar. A palavra de Deus nos confronta, e provavelmente ele nem sabe o que é pecado. Ele nem sabe o que é pecado. A maneira dele foi tão pequena, né, de errar o pecado. Quando a gente entende que o pecado é errar o alvo, né, e isso nos afasta de Deus, ele vai entender que tem muitas coisinhas que nós achamos que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que está nos levando para um caminho diferente. E eu acredito Uau. que é isso. Amém. Professor Sobol, o que você acha disso tudo? Os cristãos erraram bastante ao longo da história, né? Está bastante claro que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E nós demoramos a entender isso. Então foram muitos os erros que aconteceram ao longo da história. E a gente precisa aprender isso. De fato, a gente precisa aprender, né? Agora, se formos olhar para essa geração que está aí hoje, entrando na universidade, eles são bastante tolerantes, certo? E nós estamos aprendendo com isso. Porque, você come carne de porco, eu nem me sento com você. Porque você tem uma cor de pele diferente, ou sexualmente você pensa diferente de mim, eu não quero nem estar perto de você. A gente está aprendendo que não é desse jeito, certo? Então, a duras penas estamos aprendendo. Por outro lado, isso está acontecendo de pessoas dizerem isso: eu acho que nem peco tanto, né? E a gente pensar o que leva uma pessoa a fazer isso, é muito cultural. É muito cultural. Porque as pessoas estão pensando de si mesmas que elas são merecedoras, elas estão pensando de si mesmas: os meus sentimentos são o que vale, né? Então, a criança na escola errou na matemática e os pais vão lá brigar com o professor porque, não, mas era o que o meu filho achou da matemática, é o que o mulher pensa sobre a matemática. Mas, gente, não é bem assim, né? Como é que você faz um foguete subir ou acertar uma astronave em um cometa, ou chegar no planeta Marte, essas coisas estão acontecendo, ou ir para o a nanotecnologia? Você faz essas coisas com algumas direções que não podem ser diferentes do que aquilo que a própria natureza nos limita. Sim. A natureza já nos limita. A gente precisa perceber que nós temos limitações. É só olhar ao redor. Então não adianta eu querer desenhar um círculo quadrado. Não tem, é uma limitação. E ao olhar para essas limitações, a gente começa a ter um pouco mais de humildade para exercer a justiça de Deus, lembrando que, como ele é criador, ele fez de uma certa forma. E nós precisamos nos adequar a um pouco de norma, no sentido de perceber que a gente está limitado dentro daquilo que a natureza nos oferece. Mas, quando olhamos ao redor, vendo o valor que o cachorrinho tem, você não dá uma esmola pro mendigo, você dá uma esmola pro mendigo que tem um cachorrinho, para ele cuidar do cachorrinho. Mas, gente, eu escutei isso essa semana. Será que aquele cachorrinho ali dorme à noite aqui na calçada? E do lado dele estava o cara que cuida dele. Nos voltamos para isso. Então, culturalmente, houve um exagero e a gente precisa cuidar com isso. Especialmente quando a gente está dentro da igreja, entendendo a maravilhosa graça que trouxe justificação pelo sacrifício de Jesus. Sim. Nós entendemos que isso é maior do que tudo, e que tudo é para ele, tudo foi feito por ele. Certas injustiças que a gente olhar ao redor, a gente vai estar seguro de que a justiça de Deus é maior, ele está no controle, né? E que com amor, você precisa conversar
com uma pessoa dessas dizendo, olha, na verdade, tendo um pecado que fosse já, né? Se você diz que tem poucos pecados e talvez você mereça, e se tivesse um pecado só, seria o suficiente já, porque Deus é santo, Sim, né? Então nós sim, precisamos da justificação que vem por Jesus. sim. Uau, glória a Deus. Pastor Joe, você quer complementar algo? Um pouco, né? Essa humildade não pode faltar de jeito nenhum. Né? A gente trabalha bem com essa nova geração mesmo. Eu acredito que essa alfa que tem vindo aí também, né? Então a gente pega um pouquinho da Z ali também e a gente vê o quanto eles vêm com as verdades deles, né? E na verdade, assim, foi tão colocado o relativismo sobre essa geração que eu posso fazer tudo, que eu posso todo, né, ser todas as Sim, coisas, né? Então, tudo isso gera esse questionamento em tudo. Só que quando a gente vai para o Evangelho e a palavra de Deus, a gente vê duas coisas totalmente opostas: uma verdade absoluta e um achismo. Então, eles são questionadores, questionam, e não sabem nem o lugar que eles vão chegar. Eles sim, sabem questionar, foram doutrinados a questionar, né? Isso eu tenho visto, presenciado em todo esse trabalho. A gente vê que questiona, tem um senso crítico muito aguçado, mas no fundo, não sabe onde vai chegar. uhum, E nós, por que nós temos uma paz? Por que a gente tem uma confiança em Deus? Porque a gente conhece um pouco das Escrituras, né? Um pouco da verdade absoluta que existe no Evangelho. E ali, dentro da palavra de Deus, fala sobre identidade. Uma das coisas que essa geração tem mais sofrido. Quem eu sou, como eu vou ser, se meus amigos são todos diferentes, né? E quando a uhum, gente olha para essa palavra de Deus, a gente vê que existe uma verdade absoluta. E como o professor falou, nós amamos, né? Cristo ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, quando sim, a gente tem essa palavra como fundamento, isso nos dá a base para poder avançar nessa própria vida, a não andar ansioso, a não andar deprimido, a sempre buscar a orientação divina que o Senhor deixou através dessa palavra. E claro que com muita humildade, com muita sabedoria, né? Quando a gente fala com essa geração, a gente precisa ouvi-los, a gente uhum, precisa deixar com que eles possam falar tudo aquilo que eles pensam, né? A gente precisa absorver tudo isso deles, mas também aí nós entramos com a orientação, né? Com muita sabedoria, né? Não é fácil, não. Mas vamos que vamos. sim. Vamos que vamos, é isso aí. Eu estou gostando muito desse papo, porque é muito bom estar sendo conversar com um professor e com um pastor que um tem que pregar, então assim, ele tem que saber correlacionar os assuntos, e o outro é professor, o outro precisa de didática para ensinar. Então, assim, eu só jogo a bomba para eles e vocês se viram com os assuntos. Então, para mim está sendo ótimo. Mas assim, para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, né? Qual que é a relevância dessa temática da justiça de Deus para a universidade e para os universitários? Queria começar perguntando para o Joe. Quando a gente vê isso, João, e olha o que a universidade ela tem direcionado, né, esses jovens, esse despertado, esse senso crítico, né, do que você pode fazer, do que você vai fazer, enfim, colocando às vezes que vai dar toda a base para a vida. Só que a gente Uhum, percebe hoje que a universidade muitas vezes tem impulsionado até mesmo eles longe do mercado de trabalho, né? Então, a gente vê isso muito acontecendo, né? Não preparando, como o professor falou, que ali já é um preparo para a profissão, que ali são uhum, colegas já que vão ser os seus concorrentes, né? E quando a gente vê o que hoje está acontecendo dentro das universidades, a gente vê em todo tempo esses questionamentos e até mesmo o sincretismo ali, né? Toda essa uhum, parte que vem ali para os ensinamentos gnósticos e tudo mais, que vem para trazer uma base, que vem para tentar orientar, e na verdade acaba, aqueles que não têm um fundamento forte, acaba direcionando de maneira errada, né? Então, quando a uhum, gente fala de justiça de Deus, eu lembro muito aqui dos universitários de direito que a gente tem,
né? Gente do céu, pensa num povo que gosta de questionar, que gosta de brigar, que gosta de falar, e todo tempo eles estão te questionando. Você fala alguma coisa sobre, né, a atualidade, eles já vêm com a verdade. Não, porque isso é lei, porque isso você tem o direito, né? E eles vêm todos muito questionadores e já vêm da personalidade deles, né? Aquele que escolhe o curso. Mas eu vejo que essa temática sobre a justiça de Deus, né, dentro das universidades, ela precisa com certeza ser bem mais explorada, né? Ela precisa em todo tempo ser colocada pelos grupos que eu tenho visto aí que tem acontecido dentro das universidades, né? Então tudo isso precisa ser falado porque a justiça de Deus ela é totalmente oposta à justiça do homem e à justiça dos tribunais, né? A justiça dos tribunais elas em todo tempo são debatidas, em todo tempo existe uma verdade para cada lado. Né? Então, quando a gente fala dessa justiça de Deus dentro das universidades, e esse tema é extremamente relevante para que possa ter mais confiança, para que consiga, né, avançar mais dentro dessa justiça e poder confiar um pouco mais em Deus e menos nas suas habilidades, na sua força. Né? A universidade prepara, ela impulsiona, mas quem direciona o caminho precisa ser a vontade de Deus, assim como o Provérbios nos Sim, fala todo o tempo. amém, amém, glória a Deus. Professor Sobol. É uma época difícil que a gente vive. As universidades, os estudantes estão abandonando as universidades a rodo por falta de uma perspectiva, certo? De olhar para frente e achar, será que eu vou ter emprego? Não, tá faltando emprego, tá difícil de todos os lados, entende? Eu estou sob de um curso de uma universidade federal. Recentemente fizeram o vestibular e teve 2 inscritos para fazer o vestibular. Então a desistência no ensino médio também está muito grande, certo? E por causa disso, dessa ansiedade, dessa falta de confiança, as pessoas estão abandonando. Nós já éramos em torno de uns 16% da população brasileira com ensino superior. Os próximos anos vão mostrar uma realidade bastante diferente por causa desses dias que nós passamos agora. Então, se você olha para o seu redor e vê injustiça, essa é a hora de você se agarrar na justiça do Senhor. A justiça que foi feita, você é justificado pela fé naquilo que aconteceu. Jesus morreu por você e ele ressuscitou, para que não parecesse que ele simplesmente morreu e se acabou, mas ele ressuscitou. E Paulo disse, se ele não ressuscitou, não presta para nada o que a gente acredita. Então eu desafio você a mostrar que Jesus não ressuscitou. Muitos fizeram isso e muitos tentaram fazer isso e se converteram. E se realmente ele ressuscitou, então está justificado mesmo. E de uma vez por todas, você precisa se agarrar naquele que é a razão de tudo. É para ele que são todas as coisas. E então, alguém nesse mundo precisa não ter ansiedade, tá? Algumas famílias cristãs estão conseguindo cuidar dos seus filhos na escola, e essas pessoas estão crescendo com alguma estrutura. Quem sabe Deus está fazendo alguma coisa agora com essas pessoas que estão estudando, estão sendo preparadas, tem um lugar, tem uma igreja, um grupo que os está apoiando e eles estão sendo incentivados, encorajados pelo Senhor a liderar daqui a pouco uma sociedade que está se perdendo cada vez mais. Se agarre e deixe a ansiedade de lado, porque, de fato, ele tem tudo sob controle. Amém, amém. Agora eu vou dar minha última palavra, mas não como apresentador, eu vou dar a última palavra como universitário. E isso tudo que a gente falou, eu acho de extrema relevância, porque se eu, como universitário, né, assim como o professor Sobol falou também, eu chegasse lá e falasse assim, cara, eu não vou me comunicar com quem, né, tá pecando, tipo, né, nem com os crentes eu ia conversar, né? Eu ia ter uma postura assim, uma postura radical, tipo, não vou conversar com quem tem uma opção sexual diferente da minha, não vou conversar com quem se veste de tal maneira, quem é de cor diferente, ou enfim, como que eu mostraria quem Deus é de verdade? E aí, eu gosto muito do que eu pesquisei antes do nosso bate-papo,
que o significado de justo, tanto no grego quanto no hebraico, fala sobre retidão. Então, assim, se eu, como um cristão, não procurar ser como Jesus, que era reto, como que eu vou mostrar quem Deus é de verdade para essas pessoas? Né? Como que eu vou ser um reflexo de quem Jesus é, se eu não for justo como ele é, mas não praticando justiça própria? Ou, né, me colocando no lugar de Deus de fazer os próprios julgamentos que um dia ele fará. Então, assim, eu acho que nós, como universitários, precisamos continuar olhando para Jesus e assumir essa retidão, né, para que outras pessoas venham ser alcançadas para a glória do Senhor. E por aqui nós vamos encerrando o nosso bate-papo. Quero agradecer de coração ao pastor Joe por ter derramado um pouco sobre as nossas vidas, também o professor Sobol também sobre ter nos edificado tanto, né, com as suas contribuições. E você que está nos ouvindo, nós aguardamos você semana que vem para mais uma Conexão Universitária. Se você não nos segue no Instagram, siga a gente lá no @Pão Diário Universitários. E se você não baixou ainda o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa lá o Pão Diário Universitários. Até mais, gente. Deus abençoe.